Boa noite a todos, estamos começando mais um programa hoje, sexta-feira, dia 15 de abril de 2016. Agradecendo sempre a direção da emissora, Aline Mendes e Renato Costa. Também hoje na técnica o nosso amigo Birinha. No programa de hoje eu vou conversar aqui com o advogado Rogério Salazar. Ele é secretário-geral do partido PSB aqui em Pelotas, pré-candidato a prefeito de Pelotas nas eleições 2016, também é chefe de gabinete do deputado José Stedley. E a gente vai conversar sobre tudo que está acontecendo e sobre o partido também, quais as posições do partido na esfera municipal, estadual e federal. A gente está vivendo um momento político conturbado e o Rogério Salazar vai falar para nós aqui as posições do partido, suas posições pessoais, o que está acontecendo aí na atual conjuntura política que nós estamos vivendo. Então, em primeiro lugar, eu queria dar uma boa noite ao Rogério Salazar e agradecer a presença do Rogério aqui nos estúdios da nossa TBC Pelotas. Boa noite, Rogério, é uma satisfação estar aqui presente na TVC novamente, no seu programa, Rogério Xará, sim, contemporâneo lá dos tempos do Colégio Assis Brasil. Isso. Então é uma satisfação estar aqui contigo. Uma boa noite a todos os telespectadores da TVC, da qual eu tenho orgulho de ter participado lá junto com o Renato Costa desde a fundação. Sim. Ter advogado durante muitos anos aqui para a TVC e ter participado de toda essa construção. E a Aline e tudo, a TVC cumpre um papel relevante na TV comunitária, né? Com programas realmente que cumprem o seu papel. Então tenho muito orgulho de ter participado e orgulho de estar participando aqui hoje do seu programa, Rogério. Muito bem, muito obrigado. A gente sabe aí da ajuda que tu deu à nossa TV comunitária, e realmente a nossa TV comunitária, ela traz o que tem aqui na nossa cidade, mostra o que tem aqui em vários programas de várias apresentações. Então os telespectadores assistem à TV daqui de Pelotas. Rogério, vamos começar falando aí qual é a posição do partido, tá, em relação a isso tudo que a gente vê que está acontecendo, acompanhando aí pelas redes sociais, pelos telejornais, por tudo que está acontecendo hoje. Qual é a posição do partido, principalmente aqui, por ti que é o secretário-geral aqui de Pelotas, né? Certo. Infelizmente a gente vive um momento realmente triste da política brasileira, um momento tenso, inclusive, um momento que nós não gostaríamos de estar vivenciando isso, né? Eu, como sou chefe de gabinete do deputado José Stedley, seguido eu vou a Brasília. Estive na semana passada. Geralmente eu vou fico uma semana em Brasília e uma semana atuando aqui no Sul. Então estive a semana passada lá em Brasília, o clima já era de muita tensão. Tenho conversado com meus colegas, com o próprio deputado essa semana. O clima é muito tenso, né? O que eu posso dizer da posição do partido, né? O partido, há muito tempo, né, desde a candidatura do nosso saudoso Eduardo Campos, quando nós decidimos ter uma candidatura própria à presidência da República, com projetos nossos, projetos próprios, o partido já desde aquele tempo já havia saído do atual governo, que colaborou no atual, que eu digo, no primeiro mandato da presidenta Dilma. No segundo mandato já nunca fez parte, né? Mas já desde aquele tempo já havia saído do governo e lançado a candidatura do Eduardo Campos com um projeto muito moderno, que se não tivesse ocorrido aquela fatalidade, aquele acidente, tenho certeza que o Brasil hoje poderia estar numa outra situação, num outro nível, porque o Eduardo Campos era um homem preparado, sério e com uma proposta muito boa para o país e que tinha um caráter conciliador. Ele conseguiria ser hoje o que nós sentimos falta no país, que é falta de uma liderança, de alguém que consiga unir, passar credibilidade, unir vários segmentos. É isso que o país precisa. Aconteceu aquela fatalidade, né? Acabou o partido tendo a candidatura da Marina Silva, que não havia ainda, na época, consolidado o partido que hoje está consolidado, que é a Rede. Então ela concorreu pelo PSB, tendo o Beto Albuquerque como candidato a vice-presidente. A partir de então, o PSB
teve uma linha de independência em relação ao atual governo, fazia uma oposição séria, construtiva, como é o partido, e foi observando os fatos, né? Infelizmente, eu digo a minha posição oficial, assim, minha posição pessoal, me causa muita tristeza o momento que a gente vive, muita frustração. Sim. PSB é um partido de esquerda, sempre teve com as lutas populares a favor dos trabalhadores, e a gente vê que uma coisa que a esquerda tem que primar quando chega ao poder é pela honestidade, pela transparência. Não pode acontecer, se acontecia no passado desvios, e isso a gente sabe que acontecia há muito tempo, o país infelizmente é marcado por uma corrupção endêmica. Sim. Mas que isso é um compromisso dos partidos de esquerda acabar, quando chegar no poder, ser transparente, ser honesto. Eu me lembro, lá na década de 80, 90, quando acontecia alguma prisão, e aí havia vários, de prefeitos, vereadores, deputados, processos em que as pessoas eram denunciadas por corrupção, era muito raríssimo encontrar alguém que fosse de um partido de esquerda, Sim. seja PT, seja PSB, era muito raro. Então era uma marca que tinha a esquerda da transparência, da honestidade. Sim. E isso é uma obrigação, não só da esquerda, que não estou dizendo que tem gente que pensa de direita, pensamentos neoliberais, liberais, mas que são honestos, né? Não é? Claro. Mas era uma marca que tinha, que era a transparência, a honestidade, e isso aos poucos foi se desmanchando, né, pelo o envolvimento que foi dado. Então o partido tomou uma posição, praticamente todos os deputados federais, tem algumas exceções, 3 ou 4 exceções, eles vão votar a favor do impeachment por uma posição que a direção nacional tomou, né? É que eu digo, sem alegria, acho que não é um momento não tem. Domingo não terá... Não tem nada a comemorar, né? Não tem nada a comemorar. Tem que passar por isso, porque realmente ocorreram problemas sérios. Esse sistema de desvio de dinheiro foi sistematizado cada vez mais, foi oficializado, com esquemas cada vez mais aperfeiçoados. Sim. E isso, independente de qual partido estivesse lá, é a obrigação de que isso seja denunciado e que haja a troca, se for comprovado, e no presente caso se vê que tem muitas provas do que aconteceu, e isso, para o bem do Brasil, independente de qualquer partido que seja, ou qualquer pessoa que seja, é necessário a troca para que seja preservada a instituição, Sim. para que tenha uma seriedade ali, né? A gente sabe que é muito complicado, claro. Inclusive não é o ideal, o atual vice-presidente também, não sei se ele tem esse perfil de estadista, pode também estar envolvido, é uma lástima, mas ele foi escolhido pelo atual governo. O vice que já tem a confiança, não só, já é o segundo mandato dele como vice. Então, mas o sistema é assim, acaba sendo necessário dessa maneira. Se for comprovado algo contra ele, infelizmente talvez tenha que ser aplicado também o mesmo procedimento, né? O nosso partido defende mesmo que o ideal, é a minha posição pessoal também, o ideal mesmo é que ocorresse novas eleições agora. Esse seria o cenário. É isso que eu ia te perguntar, porque a gente ouve muito, hoje está minado, a gente pega informações de vários locais, né? Hoje a gente tem a internet, as redes sociais que estão bombando, então tem muita gente postando coisas que não são verdades, outras que são, aí a gente tem que ir na fonte para ver se é realmente, se aquilo ali foi escrito mesmo, mas as pessoas estão comentando muito que se passar o impeachment da presidente, quem vai assumir é o Michel Temer, que é o vice, e de vice vai ficar o Eduardo Cunha, que está todo enredado na Câmara, né? E na Lava Jato e tudo mais. Se não, vai o Renan Calheiros. E aí, aquela cadeia de comando, vamos dizer assim, né? Isso aí, o povo está muito desacreditado na parte política. Eu tenho escutado comentários que os políticos estão totalmente desacreditados e que essa disputa hoje não é mais uma disputa do que está acontecendo realmente para melhorar o Brasil, é uma disputa política para ver quem é que vai ficar no poder. Isso tu acha que procede, esses comentários que a gente começa a colher por aí?
Eu acho que procede, sim. Primeiro, realmente tem que ter um filtro muito grande. Isso que tu falaste, a maioria das pessoas ou dos agentes políticos, infelizmente, perdeu o bom senso. Claro. Hoje se vê um clima praticamente de guerra, e é temeroso isso, até para domingo. Qualquer resultado que tem, eu tenho a impressão que, infelizmente, não vai acontecer coisas boas, não vai ser bem assimilado, né? Sim. E isso, grande parte, pelo próprio comportamento dos agentes políticos. Por isso que eu digo deputados, lideranças partidárias, que deveriam, pelo menos, dar o exemplo da educação, do bom senso, do diálogo, né? Mas não, está indo para um clima de um não aceitar a derrota, o outro não aceitar a derrota. Então isso aí é muito perigoso. Então realmente tem que ter muito cuidado, muita mentira. Essa questão de ser, por exemplo, anti isso, anti aquilo, é muito ruim para a democracia. Sim. Eu, por exemplo, sou do PSB, todos os partidos têm que ter uma autocrítica, né? O PSB tem suas falhas, o PT teve as suas falhas, acho que faltou muito autocrítica neles, mas reconheço a importância que o PT teve e tem para a democracia, não é? Não sou anti-PT de jeito nenhum, detesto essa questão. Então falta bom senso, falta maturidade, é o poder pelo poder, isso que está virando a política, que é muito ruim. As pessoas têm que primar pela conduta ética, por ideologia, por um comportamento, por um projeto de governo. Mas nós vemos que os partidos hoje se coligam para ganhar eternamente uma eleição, já ganha uma eleição, já pensa na eleição seguinte, em vez de executar o seu programa de governo, e isso acaba sendo muito prejudicial ao país. Nós temos hoje 35 partidos legalizados, no caso, né? E mais 30 para serem para entrar ainda, eu não sei qual é a palavra, mas para serem legalizados, né? É muito partido. A gente via lá há anos atrás que nós tínhamos 2 partidos. No início era Arena, depois Arena e MDB, vamos dizer assim, né? E hoje esse mundo de partidos, inclusive aqui na cidade. As coligações aqui na cidade são muito grandes. Hoje o nosso governo Eduardo tem vários partidos junto com ele, outros de oposição. Aí a gente vê, quando chega num período eleitoral, como esse agora que a gente vai viver, aí entramos aí em 2016, tem votação. Muita gente trocando de partido. O telespectador, eu recebo às vezes muitas perguntas, teve um grande número de trocas de partido, de vereadores que trocaram de partido na nossa Câmara aqui, né? Fora pessoas que não estão na Câmara. Aí as pessoas questionam, cadê a ideologia dessas pessoas que entraram para aquele partido, trabalharam no partido, militaram no partido e agora simplesmente, alguns, entre aspas, vamos botar aqui para o telespectador entender, viram que o barco está afundando e saíram fora e entraram no outro. Como é que tu vê isso? Assim, até historicamente a gente pode dizer que o golpe de 64, aquele sim golpe, não considero o movimento que está havendo hoje golpe, um movimento dentro da Constituição, mas o golpe militar de 64 trouxe diversos prejuízos, entre eles a questão partidária. Antes disso, nós tínhamos partidos, inclusive o PSB, ele nasceu em 1947. Tem também partidos mais antigos, como o PCdoB, que já tem mais de 100 anos. Então, houve um período ali que os partidos eram bem definidos, não eram muitos, mas tinha o PTB, o Partido Trabalhista, tinha o PSB, Partido Socialista, tinha o Partido Comunista, tinha o DN, um pensamento mais liberal, PSD. Então nós vimos assim uma construção partidária que vinha sendo feita delineando os pensamentos que contemplavam o povo brasileiro, cada um se adequando e se identificando com aquele partido. Acho muito importante o funcionamento bom do partido, partidos com bons princípios. Só que em 64 houve o golpe, forçaram o bipartidarismo, que foi só para camuflar a ditadura que realmente aconteceu, ficou entre a Arena e a MDB durante muitos anos. Com a reabertura política foram então aparecendo os partidos que foram dando origem ao que nós temos hoje. Aí surgiu o PT,
O PSB que obrigatoriamente foi fechado, voltou e outros partidos foram surgindo. O PTB se desdobrou em PTB, PDT, sim, mas até então havia um certo controle ideológico, uma identificação. Mas o que nós vemos agora, isso que tu falaste, é de ter 35 partidos e mais dezenas de partidos pedindo registro. Isso. Hoje é um balcão de negócios, Rogério, isso é lastimável. Tem partidos que são criados, não por serem pequenos, claro, tem partidos que são pequenos, que têm toda uma história, ou tem uma bandeira, tem um programa, tem seriedade. Mas hoje a gente tem que ser real, isso tem que mudar, isso gera corrupção. Tem fundo partidário, aí cria um partido porque isso recebe verbas de um montante importante, e também usam esses pequenos partidos, muitas vezes acaba sendo balcão de negócio para barganhar apoio à candidatura a prefeito em diversas cidades, em troca de cargos, e isso gera um tipo de distorção na boa política, né? Isso é o que está acontecendo, que o povo, por isso, eu sempre digo, é por isso que o político hoje, na visão geral, para muitos, não para todos, tá? Está banalizado, porque o político, a grande maioria das pessoas falam que o político hoje é político por dinheiro, é político por profissão, o que não deveria ser. O político nasceu para servir ao povo, para representar e servir, criar projeto, criar lei que favoreça o povo. Eu estou certo ou estou errado? Não, exatamente isso. Exatamente. Esse é o sentido, né, e pena que isso foi sendo distorcido, né? Muitos, eu trabalho lá na Câmara, os deputados em Brasília, muitos deputados, na verdade, nem comparecem, às vezes, em Brasília, não aparecem nas sessões. O salário para eles é insignificante, não é nada. Salário não é nada. Eles estão lá para negócios, e negociar emendas, negociar isso, negociar apoios. E essa é uma distorção que aconteceu no país, que levou esse caos, né? Espero que esse momento, que depois que a gente passar por esse turbilhão, que o país consiga ressurgir com uma nova consciência, né, que a necessidade das reformas realmente estruturais, uma reforma política séria, né? Eu tenho muito orgulho de estar no mesmo partido há 22 anos. Sim. Depois a gente vai falar um pouquinho mais. Eu tenho aqui o papelzinho aqui, ele é informativo do deputado federal José Stedley. A gente vai falar sobre o mandato do deputado, as ações que ele faz, emendas parlamentares, que eu sei que ele faz muitas. É um deputado que trabalha muito pelos seus eleitores, pelo povo em si, porque é quem elege, mas depois ele vai trabalhar por todos, vai tentar trabalhar para todos. A gente ouve falar também que, de acordo com o que nós estamos vivendo hoje, o Brasil está desacreditado. Tu acha que não tem que ter uma mudança, mesmo, vamos dizer que não passe o impeachment, tá? Mas a presidente vai ter que mudar muito e se fortalecer com pessoas que saibam melhorar o que está acontecendo hoje, porque senão, isso é os comentários que a gente vê, que pode afundar de vez e o Brasil perder a credibilidade e não crescer mais, porque a gente ouve muito falar que hoje o Brasil está parado. É um desemprego, tem estados que não estão pagando nem funcionários, Rio de Janeiro não está pagando funcionário, não está pagando aposentado, está acontecendo, saiu ontem, né? Rio Grande do Sul parcelando. E Rio Grande do Sul parcelando, segurança pública, que é uma necessidade. Nós vamos viver agora, em junho, as Olimpíadas. Tem muito país que não quer mandar atleta para cá, para participar dessas Olimpíadas, por N motivos. Primeiro, a conjuntura política. Segundo, a respeito da gripe H1N1, que anda aí, né, que tá pegando muita gente. O que tu acha disso? Tem que ter uma mudança? Tu acha que se a presidente Dilma ficar, será que a gente consegue fazer uma mudança de governo para a coisa começar a andar de novo? Eu me lembro, né, acompanhamos na época já o impeachment do presidente Collor, né? Na época também era uma situação bem caótica economicamente, a crise moral que o Brasil vivenciou com as denúncias de corrupção.
uma série de coisas que ocorreram, né? Até o próprio Collor chegou a confiscar a caderneta de poupança das pessoas, né? Que foi um absurdo. Teve gente que cometeu atos extremos, inclusive, porque de repente se viu sem a possibilidade de ter o seu dinheiro, né, à disposição. Então também foi um momento muito ruim para o país. Naquela ocasião, o vice-presidente, o Itamar Franco, ele conseguiu ser um verdadeiro estadista. Sim. Ele fez sem uma pretensão dele maior, pessoal, ele conseguiu nomear um ministério mais técnico, conseguiu atrair diversas forças de esquerda, de direita, pessoas sérias, responsáveis, que queriam um compromisso com o país, e conseguiu, saiu um papel relativamente bem, fez uma transição depois tranquila, né? Foi ele o responsável, inclusive, por foi no governo dele que a economia se estabilizou através do Plano Real. Sim. Porque o ministro era o Fernando Henrique, que ele havia convidado. Precisa disso, Rogério. O presidente que assumir, seja a presidenta Dilma, se ficar, se permanecer, se não der certo, o pedido de impeachment não atingiu os 342 votos. E eu já vejo os líderes do governo falando, e a própria presidente esses dias falou, embora tardiamente. Eu acho que um discurso que ela tinha que ter feito um ano atrás. Sim. Ela agora fala no governo de coalizão, de chamar a oposição para conversar, de dividir, de fazer um governo em prol do país. Isso precisa ser feito. Sim. Só acho que na prática ela perdeu a oportunidade. Todos que a conhecem, que falam que ela tem muita dificuldade do diálogo, muita dificuldade de trânsito com os deputados, com os parlamentares, inclusive gente do próprio governo diz isso. Sim. Faltou, durante esse tempo, um papel dela como estadista. Acho que teria evitado isso. Sim, teria que ter autocrítica no governo, quando começaram a aparecer cada vez mais questão de corrupção e a Operação Lava Jato descobrindo coisas, tinha que ter parado. Claro. Nosso governo está errando. Ela não tem nada contra ela que diga que ela tenha se locupletado pessoalmente. Sim. Isso não existe. Claro. Tenho bom senso para reconhecer isso. Mas faltou autocrítica do governo. Bom, tem coisas erradas, nós temos que mudar o rumo e tudo, mas não mudar. Sim. Não mudar. O próprio saudoso Eduardo Campos disse isso, né, que tentou convencer lá, o rumo está errado, e não mudou. Sim. Agora o próprio ex-governador Tarso Genro disse que há um ano atrás avisava a ela que os rumos estavam errados, e me dando muita atenção a pessoas que não mereciam e tudo, né? Então tirou, por exemplo, técnicos importantes como o ex-ministro da Saúde, que era muito bom, todos os prefeitos respeitavam, então, para colocar alguém do PMDB para cumprir um papel de troca de cargos e tal, em detrimento da boa administração. Então eu acho que qualquer um, seja a presidente Dilma, se permanecer, ela vai ter que tentar esse diálogo, abrir realmente ser uma estadista, né? Ou, se o vice Michel Temer assumir, ele também terá que cumprir esse papel, terá que convencer a todos que o país precisa da união de todos, pelo menos a tolerância de todos, para que não fique parado. Sim. Realmente nós estamos indo para o fundo do poço, né? Claro. Outra coisa que está acontecendo, até tu como advogado, são duas perguntas que eu tenho para te fazer, mas a primeira com relação ao ex-presidente Lula. A gente vê uma revolta muito grande contra a pessoa do Lula, né? Em todos os meios, meio de comunicação, de tudo que está acontecendo. A investigação do juiz Sérgio Moro, tudo, envolvimento de Lava Jato, todas essas coisas que todo mundo já está cansado de ouvir. Tu não acha que o Lula hoje está pesando muito para as pessoas pegarem ódio da presidente Dilma? A pergunta é interessante, né? O Lula, em primeiro lugar, tem muito respeito ao passado dele. Sim. Muito respeito ao passado dele e lamento, ele teve um papel muito importante. Acho que ele poderia ter se preservado,
se tivesse encerrado ali o segundo governo dele e ter ficado como um ex-presidente mesmo. Acho que esse era o papel que ele deveria fazer. Ele ficou sendo respeitado a nível internacional, virou um líder internacional, conseguiu reformas importantes para o país, não há como negar. A distribuição de renda, questão de acesso à educação, à moradia, questões sociais muito importantes, cumpriu um papel muito importante. Mas agora essa sede pelo poder, é isso que eu bato muito, é o poder pelo poder, a permanência a qualquer custo. Isso é muito perigoso para a democracia. A eleição a reeleição dela, e por isso que a pedalada fiscal ela é, na verdade, importante, não é uma coisa que foi só que os outros fizeram, não. Foi um ano eleitoral que ela mascarou a economia e disse que estava tudo muito bem e deixou de tomar medidas que seriam importantes para ganhar a eleição. Sim. E atacou muitos adversários, disseram, inclusive a do meu partido, que era a Marina, que concorria, disse que ela ia fazer tais e tais coisas que atribuiu a ela, que na verdade a própria presidente fez no exercício. Depois. E agora isso para mim foi a gota d'água, eu acho, foi essa tentativa, e essa intromissão, aí no caso do ex-presidente Lula, quem eu digo que eu tenho respeito, mas atualmente ele agiu muito mal. Sim. Ele começou a agir como acima dela, inclusive, dava para ver que ele estava governando ali, e tentando fazer um jogo ali de interferência no judiciário, de interferência junto aos deputados, e usando o nome dele, e essa tentativa de nomeá-lo ministro, visivelmente para tirar de um fórum, para ter um fórum privilegiado, isso foi a gota d'água, assim, né? Muito ruim para o país. Eu acho que eles tinham que ter uma autocrítica de reconhecer seus erros, né? E não tem que ter o poder pelo poder, ganhar a qualquer custo, coligar com qualquer um. Eles estão vendo isso agora. E o povo... Eles que escolheram Michel Temer. Sim, durante muito tempo Eduardo Cunha serviu para eles. Então, o povo, vendo tudo isso e desacreditando nos políticos, e vendo a presidente também defender o Lula, querer colocar ele como ministro, baseado em tudo que está acontecendo, eu não sei se ele é culpado, se não é, isso vai ser julgado, quem tem que julgar é o Supremo, ou quem está lá vendo o Lava Jato, não é nós. A gente é telespectador nessa história toda, mas as pessoas ficam muito indignadas por isso, por ela estar... Aquele dia que ele foi levado ao aeroporto para prestar o depoimento, depois daquilo ela foi fazer uma visita ao apartamento dele, quer dizer, ela estava defendendo uma pessoa, ela não estava defendendo o que o país estava pedindo. Se ele não deve, não teme. Não precisa, ele vai responder, não vai ter condenação, não vai ter nada, ótimo, ele vai se eleger presidente de 2018 se fosse o caso, mas não querer que isso aconteça para o povo é ruim. Eu acho que para ela também ficou muito ruim isso aí. Eu fico impressionado, até eu não sei se é questão da personalidade dela ou se ela é muito mal assessorada. Sim. Porque ela, a partir desse episódio do ex-presidente Lula, ela se expôs demais. Sim. Agora mesmo no final, que ela já estava assim até desesperada de certa forma, ela teria que ter algum intermediário, algum ministro ali que cumprisse um papel de intermediário, que ela se via que ela estava abalada emocionalmente, tudo, e falando coisas que uma presidenta não poderia falar como estadista. Ela teria que tentar manter uma tranquilidade ainda, dizer mas não, ela se expôs demais. E olha que a gente fica com esse instrumento do impeachment, um instrumento muito difícil de acontecer. É muito difícil atingir 342 votos contrários a um governo. Ainda no caso do presidente Collor, ele não tinha um partido forte. E ele não fazia questão nenhuma de negociar, de trabalhar junto com o parlamento. Ele era muito daquela maneira autossuficiente e levou um isolamento. Então era previsível ali que ele... Mas não é o caso do atual governo. Tinha uma coligação forte com diversos partidos e foi deixando levar. Parece que todas as ações que foram sendo feitas foram cada vez mais afundando, piorando.
A manobra essa da questão de nomear o ex-presidente Lula como ministro foi um golpe fatal, assim. Sim. Muitas atitudes ruins, assim mesmo. Outra pergunta, antes da gente entrar no mandato do deputado Stedley, a gente ouve falar muito também no Supremo Tribunal Federal. São 11 ministros, né? E esses ministros, como que eles entram? Eles são indicados pelo governo? O pessoal questiona muito isso. Por quê? Independente de governo, não vamos falar governo Dilma, governo, não interessa qual. Se o governo nomeia os ministros, o que a gente que está aqui embaixo imagina? Pô, se eu vou te colocar lá dentro, tu vai ter que sair sempre a meu favor, entre aspas. Se a lei é clara, mas onde tiver uma vaga na lei, burlar a lei, fazer alguma coisa, se sabe que fazem, né? O que tu acha? Tu não acha que poderia mudar esse sistema e ter um outro sistema para ser nomeado um ministro do Supremo? Sim, eu sou completamente favorável a que os ministros do Supremo sejam juízes de carreira, que iniciem lá na primeira instância como juízes e que tenha um sistema ou de concurso interno ou de merecimento, sim, mas que seja uma progressão dentro da carreira para chegar até o... Sem indicação. Sem indicação. Sim. Isso é uma herança que nós temos ainda do tempo de colônia, e o Brasil ainda herdou muita coisa burocrática e coisas erradas, assim. Sim. Dentre elas isso, né? Eu tenho convicção que o correto é que sejam juízes de carreira. A gente vê o povo falar sobre isso também, a gente lê muito e vê, mas como que um governo indica os ministros do Supremo? Aí quando tem alguma coisa contra o governo, pode não acontecer, porque tem muita gente séria, sim. Mas tem muita gente hoje, a gente sabe, principalmente no meio político, que o dinheiro manda mais do que qualquer coisa. Sim, até acho que o Supremo institucionalmente tem funcionado, claro, mas isso sempre vai dar margem a esse tipo de comentário. No mínimo vai dar margem. Sim, e aí fica desacreditado também. Embora não aconteça, mas também tem aquele peso que pode ficar desacreditado. Isso é ruim para o Brasil também. Muito ruim. Muito ruim. Rogério Salazar, vamos falar um pouquinho agora do mandato do deputado federal José Stedley, ao qual tu é chefe de gabinete. Como é que anda o trabalho do deputado? Bom, o deputado, para quem não conhece, o deputado José Stedley, ele foi prefeito da cidade de Cachoeirinha, que fica ao lado de Porto Alegre, na região metropolitana. Foi prefeito por 2 mandatos. Lá o PSB depois do deputado Stedley elegeu o sucessor também do PSB, sim, depois o Vicente Pires, depois o Vicente Pires se reelegeu. Então já está há vários mandatos, fruto da boa administração do Stedley. Depois que o Stedley terminou o 2º mandato de prefeito de Cachoeirinha, ele se candidatou a deputado federal, se elegeu e agora em 2014 se reelegeu, né? Eu estou como chefe de gabinete dele desde do primeiro mandato, na metade do primeiro mandato. Posso dizer que o deputado é muito trabalhador, uma pessoa que honra assim, dá retribuição para a população, que a gente tenha consciência de que recebe da população, que eu pago com dinheiro dos impostos e tudo, e a nossa obrigação é trabalhar bastante. E o deputado trabalha muito, um deputado que usa muita tribuna, que apresenta diversos projetos de lei, trabalha em frentes parlamentares, e ele tem uma característica bem interessante, que é de não faltar. Então, ele não falta a nenhuma sessão, não só do plenário, como também das comissões das quais ele é titular. Então ele está sempre em Brasília, é o deputado gaúcho mais assíduo da bancada gaúcha, e além disso ele tem a característica de viajar por todo o Rio Grande do Sul. Eu sempre digo, até esses dias estive aqui no programa aqui na TVC, ele poderia muito bem, ali é da região metropolitana, tem uma densidade eleitoral grande ali, Cachoeirinha, Porto Alegre, aquelas cidades todas da volta, Viamão, Gravataí e outras, poderia focar ali em seu mandato e dali ele teria uma certa tranquilidade, talvez, de ter o seu eleitorado. Mas ele gosta de fazer um trabalho em todo o estado. Ele sempre disse que ele é deputado do Brasil, e claro, aqui do Rio Grande do Sul. Então, e eu, como assumi a chefia de gabinete dele, trouxe muitas ações aqui para a nossa região.
Então, o deputado hoje tem diversas ações em cidades como Arroio do Padre, São José do Norte, Rio Grande, aqui em Pelotas, Bagé, Piratini, Cerrito. O seu mandato se expande bastante, e isso em todas as regiões, lá para Noroeste, Litoral, Serra. O deputado federal ainda dispõe, é uma coisa que até deveria ser revista, já existem projetos nesse sentido, de que não tenha mais emendas parlamentares. Sim. Os municípios podem receber esses recursos direto do governo, mas como ainda existe esse instrumento das emendas, o que o deputado faz é pulverizá-las. Sim. Não concentra numa determinada cidade, aplica. Claro. Seria muito mais fácil, vou colocar tudo em Cachoeirinha, que é a cidade que ele foi para o não, ele traz diversas emendas para as cidades. Aqui em Pelotas mesmo ele já trouxe quase 2 milhões de investimentos. Eu estava vendo aqui, ó, Frente Parlamentar em Defesa do Futebol Feminino. Isso é um projeto que saiu aqui de Pelotas, né? Do nosso amigo Marcos Planella Barbosa, né? Ele é do PSB também, companheiro antigo, entrou comigo em 1994 no partido, embora não tenha uma atuação assim ele se dedica 100% ao futebol feminino. E uma vez numa conversa, eu acompanho a trajetória dele, ele pensou nesse projeto junto com a Associação Gaúcha de Futebol Feminino e levou esse projeto até nós, fez uma visita lá em Brasília, ele foi palestrante numa audiência pública que teve sobre futebol feminino, e naquela ocasião ele nos apresentou uma proposta para ajudar o futebol feminino, que o deputado em seguida aceitou e fez um projeto de lei que está bem avançado lá na Câmara. Sim. Já passou por diversas comissões. Esse projeto ele tem o seguinte intuito: por exemplo, uma empresa estatal, digamos assim, a Caixa Federal, vai patrocinar um clube de futebol masculino. Então vai dar um valor X para um clube de futebol masculino. Sim. Deste valor, obrigatoriamente 5% desse valor, que é pouco, mas tu sabe bem a realidade do futebol feminino atualmente, 5% tem que ser investido em futebol feminino. Esse é o projeto do deputado Stedley, para fomentar o futebol feminino em todo o Brasil. Houve uma pressão, inclusive, da CBF, do Ministério dos Esportes, para que, então que esses 5%, se vai, por exemplo, ser doado, o patrocinador seja para o Flamengo, por exemplo, um exemplo hipotético. Flamengo, então, que seja para o futebol feminino do Flamengo. Nós não aceitamos. Sim. Porque aí vão criar, assim, apenas de fachada. Claro. E tem muitos clubes, como é o caso que acontece aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, que são clubes de futebol feminino antigos, que vivem com muita dificuldade, ainda com venda de rifas, com muita dificuldade mesmo, mas mantêm, disputam campeonatos, estão ali sempre disputando, e não estão vinculados a nenhum clube profissional masculino. Então a ideia é fomentar mesmo o futebol amador. Sim. Então esse dinheiro, na verdade, ele vai ou para a federação, para que invista no futebol feminino, ou no caso do Rio Grande do Sul, que eu acho que é a única até, que tem uma associação gaúcha de futebol feminino, que é a que organiza os campeonatos, né? Sim. Então é um projeto bem interessante. Assim, o Marcos Planella, a gente conhece, o trabalho dele em frente ao futebol feminino é muito bom, e ele é reconhecido nacionalmente. Com certeza. Com certeza ele é reconhecido nacionalmente. Ele participou lá de pelo menos 3 audiências públicas em Brasília e é muito respeitado. E é para ter uma ideia, viu, Rogério, de como pode, o importante, o deputado não é nenhum ser que fica longe, distante. Sim. Uma ideia daqui, de alguém de Pelotas, então, que nos procurou, conversou e virou um projeto de lei. Depois, posteriormente, foi criada uma frente parlamentar, que é para fomentar ainda mais o debate, levar ideias. Então Agora tu falou nisso, é possível, através do deputado, se criar uma emenda, designar uma emenda parlamentar para as TVs comunitárias, em função de que as TVs comunitárias também não recebem verba do governo, né? E equipamento é caro.
E é uma produção praticamente independente das pessoas, mas cada um faz o seu, apresenta, e a TV em si, as direções das TVs, que são muitas que tem no estado, não tem verba suficiente. Teria a possibilidade do deputado de repente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, como fez para o futebol feminino? Ele fez muitas, eu estou vendo aqui no informativo, é muita coisa que ele fez, mas será que tem essa possibilidade? Acho que tem diversas ações que podem ser feitas. Eu tenho conversado bastante com o Renato Costa sobre isso, e nós estamos estudando lá no gabinete alguma maneira de ajudar as TVs comunitárias como um todo, né? Sim. Emenda parlamentar, que foi a tua pergunta, é meio complicado, porque geralmente as TVs elas se organizam em forma de associações, né? Isso. E hoje, pela lei, não é permitido. Antigamente até era, entidades privadas poderiam receber, mas como sempre ocorriam desvios, ocorriam coisas que foram ruins, assim, e acabou o governo acertadamente cortando. Então, hoje basicamente as emendas parlamentares são destinadas aos entes públicos, municípios, estados, o estado ou até a União, órgão federal. Sim. Geralmente é isso. Tem algumas exceções que podem receber emendas, como hospitais, hospitais que tenham filantrópicos, né? Eles podem receber. Agora, a associação, por exemplo, como no nosso caso aqui, que é uma associação cultural, né? Não tem como ajudar com a emenda. Mas nada impede que se faça um estudo, é o que nós estamos fazendo lá, de ter alguma maneira de vir alguma verba que fomente, porque é muito importante para a comunicação, é um bem essencial para o país, é a comunicação, e que ainda mais independente, que não tem vínculos comerciais, que cumpre um papel social, como é o caso da TV comunitária. O que eu te digo é porque quando tem algum evento, alguma coisa, as prefeituras designam verbas para as TVs abertas. Nós vemos aqui em Pelotas, TV Nativa, TV RBS, TV Pampa, esses meios de comunicação. E a TV comunitária nunca recebe nada. E é a TV comunitária que leva a programação estritamente local, é a que fala dos problemas aqui da cidade, das coisas boas e das coisas ruins. Só que as pessoas às vezes não entendem que as coisas ruins que são comentadas na cidade são como se fosse uma crítica construtiva, são demandas de moradores que entram em contato com a TV a respeito de programas que têm essa interatividade. Tu já participou, a pessoa usa o telefone, usa aqui o Facebook, usa o WhatsApp, faz alguma pergunta, a gente mostra as coisas da cidade, mas a TV não é favorecida nunca. Por exemplo, tu pega quando tem carnaval, esse ano não teve, a RBS leva 30 mil reais, a TV comunitária não leva nada. Por que essa diferença? Entendeu? Essa que tinha que mudar um pouco essa concepção, até porque a TV comunitária, como mostra coisa local, ia ser uma ferramenta para a Prefeitura de Pelotas para mostrar o que acontece de bom e comentar o que acontece de ruim para a Prefeitura resolver o problema. Não, isso que tu falaste é uma coisa típica que dá para que o deputado, ou qualquer deputado, que nós possamos levar isso para o debate, daqui a pouco até organizar uma audiência pública para que sejam trazidas sugestões de diversos órgãos do governo, das entidades, das associações, mas é um debate bastante interessante, e eu já falei para o Renato também, de nós nos comprometermos a fazer um estudo mais aprofundado. Sim, nós temos também as rádios comunitárias, eu digo as legalizadas, porque tem algumas que não, mas as legalizadas também poderiam receber alguma coisa, né? Ser designado alguma coisa. Tu vai investir 30 mil com a RBS, mas tu tem que botar 5 ou 10% desse valor junto. É um exemplo. Eu não sei se isso é legal, mas a gente imagina que poderia acontecer isso também. Né? Agora entendi teu raciocínio. Seria do mesmo estilo do projeto do... Exatamente, entendeu? Alguma coisa nesse tipo. Certo. É para favorecer também, porque é aqui que a gente mostra. Eu te digo assim, hoje tu estás aqui conversando comigo, apesar de a gente já se conhecer há muito tempo, tá afastado há muito tempo também, mas eu já te conhecia, a gente está aqui conversando há quase 1 hora. Se tu for fazer uma entrevista numa TV aberta, tu vai falar 3 minutos.
Entendeu? Aqui as pessoas têm chance de vir aqui falar, tem o contraponto. Não acontece aqui, pelo menos comigo não acontece. As pessoas falam, o outro lá se sentir ofendido, eu quero participar lá para fazer o contraponto. Ótimo, pode vir aqui falar, entendeu? Não é, a TV aberta não faz isso, entendeu? Então é uma ferramenta enorme que nós temos aqui na mão, a direção da emissora, nós que fizemos esse trabalho. Então eu acho muito interessante se o deputado pudesse trabalhar junto com vocês, que trabalham com ele, né, a assessoria dele, e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Então, assim como a ideia do futebol feminino saiu aqui de Pelotas, daqui a pouco estaremos construindo juntos aí com mais uma ideia daqui de Pelotas. Tomara que sim. Possamos fazer alguma ação a nível nacional. Tomara que sim. Rogério, pré-candidato ao pleito agora de 2016 a prefeito de Pelotas representando o PSB. A gente não pode fazer campanha aqui, né? Mas fala um pouquinho dessa expectativa aí, como é que o partido está trabalhando, a representação para essa eleição desse ano. Certo. Esse ano acho que até está um pouco atrasado, todos os partidos meio que pararam um pouco em função do que está acontecendo. Se sobrepõe, o debate nacional se sobrepôs, né? Claro. Mas, de qualquer maneira, todos os partidos deram passos, deram avanços, trabalharam nas suas nominatas, né? Que o último prazo foi dia 2 de abril. O PSB aqui de Pelotas se voltou muito para a questão de nominata vereador. Temos uma nominata forte, hoje nós temos só um vereador na Câmara, elegemos 2, mas depois perdemos um. Nós temos um vereador, que é o vereador Toninho Pérez, e nós temos a convicção de que poderemos chegar a 3 cadeiras, com uma nominata própria, sim, forte. Então o partido valorizou bastante, fizemos diversas reuniões de formação política com esses candidatos a vereadores. Na questão majoritária, o PSB tem uma decisão a nível nacional que nas cidades de maior porte, capitais e cidades de maior porte, sim, cidades polos, como é o caso de Pelotas, que deveria colocar, até para que o partido cresça, para que tenha uma projeção, candidaturas próprias. Meu nome foi lembrado pelos, sim, companheiros de partido. Quando perguntaram se eu colocaria meu nome à disposição, eu coloquei desde o início, porque tenho 22 anos de partido, tenho diversas experiências, trabalhei na política, em funções públicas desde da Câmara Municipal de Pelotas, passei pela Prefeitura, passei pela Assembleia Legislativa e há quase 4 anos trabalho na Câmara Federal, acumulando então experiências, acumulando conhecimento que hoje eu considero suficientes, me considero suficientemente preparado para representar o PSB no pleito municipal. Claro que não é uma coisa da minha cabeça, algo individual, né? Sim. O partido trabalha muito a nível nacional, estadual e municipal em projetos. Então existe toda uma Fundação João Mangabeira, que é uma fundação que nós temos muito interessante a nível nacional. Ela tem vários estudiosos, várias pessoas, cientistas políticos em diversas áreas que desenvolvem documentos e que agora mesmo vai ter, início de maio, um curso preparatório durante 2 dias para os candidatos a prefeito de todo o Brasil. O partido vai levar a Brasília e 2 dias intensos assim, de preparação para administrar uma cidade. O partido, sim, leva muito a sério isso. Então nós aqui estamos nos organizando para construir um programa de governo voltado para a cidade, com os princípios do partido, que temos documentos já elaborados, mas temos que construir a nossa realidade. Então, o partido está trabalhando nisso em diversos grupos, onde vai construir um programa de governo se eu for realmente confirmado como candidato. Sim. Ainda cedo houve uma, claro, desaceleração em função da questão nacional, mas houve alguns avanços, conversas com outros partidos, de possíveis coligações que venham aderir a esse projeto, somar a esse projeto. Mas o quadro em Pelotas ainda não está completamente definido, né? Mas se o meu nome for homologado, confirmado, ele está à inteira disposição do partido. Se o partido assim quiser, eu serei candidato, desde que tenha
que eu coloco como condição sine qua non, é a elaboração de um plano de governo, Sim. porque não é da minha cabeça, de uma pessoa só. Sim. As ideias têm que ser coletivas, construídas para o bem da cidade. Claro. Rogério, nós estamos encerrando aí o programa de hoje, passa uma hora passa muito rápido, o assunto é bom, a gente fica conversando aqui bem descontraído. Eu queria, em nome da direção da emissora, o Renato Costa com certeza, deixar aqui o programa à disposição para vir outras vezes aqui para conversar sobre o que está acontecendo, sobre o partido, sobre o trabalho do deputado Stedley. Se quiser algum dia que o deputado venha, vamos marcar para ele vir aqui conversar conosco também, para falar sobre o trabalho. É interessante isso aí, a gente mostrar também, falar. E a gente sabe que ele trabalha bastante, então eu queria agradecer a tua presença aqui e te desejar uma boa sorte. Rogério, eu que agradeço, te parabenizo também pela qualidade do programa, pela qualidade do entrevistador, que é muito importante. Parabéns pelo teu programa ligado aos esportes e principalmente ao esporte amador, esse foco que é importante, que a gente sabe a dificuldade que as pessoas têm, e o esporte é um meio fantástico de tirar as pessoas, de dar uma condição de vida melhor para as pessoas, tirar muitos jovens, às vezes se salvam de um futuro ruim em função do esporte, principalmente do esporte amador. Sim. Então quero te parabenizar, agradecer a oportunidade e dar uma boa noite a todos os telespectadores da TVC. Ficamos à disposição do amigo Rogério Salazar, do deputado José Stedley, e trazer aqui os assuntos que tu acha por direito para a gente conversar e comentar com os nossos telespectadores da TVC Pelotas. Nós estamos encerrando o programa de hoje. Depois dessa bela conversa aqui com o Rogério Salazar, nos encontraremos aqui na próxima sexta-feira. Um ótimo final de semana, uma semana melhor ainda, e com muita saúde nos encontraremos lá com outro entrevistado aqui. Uma boa noite a todos e até lá.